Eu trabalhava com máquinas pesadas, fui operador durante 6 anos, 10 anos ao todo, na verdade. Eu sou produtor rural, não Certo. trabalho com climatização. Eu falo da cidade de Marilândia, Espírito Santo, uma cidade Beleza. de 13 mil habitantes. Eu fiz a inscrição num dia, no outro dia eu saí divulgando. Cara, eu conserto placa de ar-condicionado. Aconteceu naturalmente. Começou a chegar uma, chegar duas, três. Eu saí do nada para hoje, vamos dizer que eu estou arranhando ainda, mas estou reparando placa inverter. Cara, são 4 meses, saindo exatamente do zero da eletrônica. Assim, se eu for considerar pelo tamanho da cidade, hoje eu não fico sem serviço. Eu já tive caso de conseguir entregar a máquina no mesmo dia, entendeu? Massa. Eu posso fazer meu horário, Uhum. eu posso definir quando eu fico naquele medo, né? A gente foi lá e comprou o curso parcelado. Falei, Certo. rapaz, eu vou comprar esse curso até eu pegar toda essa didática, até eu ter uma placa em minha mão, poder trabalhar. Com 3 meses, eu paguei o investimento do curso, paguei praticamente o investimento de todas as ferramentas que eu adquiri. Caraca. Sejam todos muito bem-vindos. Bora nós. Seguinte, dá para aprender a consertar placas eletrônicas mesmo começando do zero? Como é? Como é que nós vamos fazer isso? Tá? Qual a função do lag da placa da condensadora? Na maioria dos casos é evidenciar algum código de erro, tá? Na maioria dos casos é mostrar algum código de erro. Vamos nós. Seguinte, dá para aprender a consertar placas eletrônicas mesmo começando do zero? Como? Quando eu falo começando do zero, eu estou falando sem nenhum conhecimento prévio, tá? A pessoa que não sabe nada, zerada, nunca viu eletrônica na vida. Até porque todo mundo que já repara uma placa hoje em dia, que já entende de eletrônica, começou sabendo, sabe quanto? Começou sabendo nada de eletrônica. Entendeu? Começou sabendo nada de eletrônica. Ó, porque como eu falei ontem, o conhecimento e conceito de placas ele precisa ser adquirido. Tá? Como a gente citou ontem na live aqui ontem. Tem que ser adquirido, ser buscado esse conhecimento. Não é o que você tem, é o que você adquire. Né? É engraçado porque a maioria das pessoas acha que consertar placa é algo de outro mundo. Né? É para nerds, é para quem tem talento, algo do tipo. E realmente a manutenção eletrônica, que é o conserto de placas, parece ser bem difícil mesmo. Tá? Parece, mas não é bem assim. Consertar placas envolve o conhecimento dos componentes eletrônicos e esses componentes eletrônicos se repetem. Detalhe importante, ó. Não saber nada, por exemplo, me usar como exemplo. Em 2015 eu não sabia nada de eletrônica. Para mim, eletrônica era literalmente isso aqui, tá? Para mim, eletrônica era se resumir essa plaquinha que tem aqui dentro. Eu sabia que tinha uma plaquinha aqui dentro, verdinha, e para mim aquilo ali era uma placa eletrônica. Era isso daí. O que é que tinha ali, como é que funcionavam as coisas que tinham ali, fazia a menor ideia. Eu lembro até hoje da minha primeira aula de diodo. Minha primeira aula de diodo. Eu lembro até hoje. Certo? Foi ali que começou a minha curiosidade por eletrônica. Foi ali que começou o meu ponto de curiosidade. Então, em 2015 eu não sabia nada de eletrônica. Hoje eu dou aula, hoje eu trabalho com reparo de placas, hoje eu ganho dinheiro com reparo de placas, estou em empresa de manutenção de placas eletrônicas. Para você ver que você, mesmo sem saber de nada, você pode começar. Porque todo mundo que começou sem saber nada. Tá? Todo mundo que começou sem saber nada. E aí eu tenho vários exemplos de climatólogos do Brasil inteiro, do mundo todo, que começaram sem saber de nada. Sem saber de nada. Então, é perfeitamente possível. Eu, como professor, eu acho até melhor ensinar um cara que não sabe nada. Por que, Lawanda, tu acha melhor ensinar um cara que não sabe nada do que o cara sabe alguma coisa? Parece contra-intuitivo, eu sei. Porém, quando o cara não sabe nada, ele tem clareza e ciência que ele não sabe nada. Beleza? Ele tem clareza e ciência que ele não sabe absolutamente nada. Ele sabendo que ele não sabe de nada, ele vai absorver tudo que eu passar pra ele. Ele vai aprender tudo que eu passar pra ele. Eu ensinar, ele vai acreditar que aquilo é verdade e vai fazer. Quando o cara acha que sabe, o cara já repara uma placa aqui, outra lá, troca um capacitor, troca um relé, ele acha que sabe. E aí ele questiona muito a metodologia. E tem um ponto que é interessante questionar a metodologia de ensino, né? Tem um ponto que é interessante. Mas é depois que você aprender a base. Quando você está começando, você tem só que repetir o que já foi, o que está sendo ensinado, sem questionar. Porque eu lembro quando eu comecei a estudar eletrônica, eu tive 2 grandes mentores, né? E o primeiro deles trabalhava muito com multímetro analógico. E eu só usava multímetro analógico. Porque eu modelava ele todinho. Ele usava 3 ferros de solda. Eu usava os 3 ferros de solda. Um de 30, de 45 e de 60. E minha bancada era com 3 ferros de solda. Então eu modelava ele. Tudo que ele fazia, eu fazia. Tava querendo aprender. Aí eu fui pro meu segundo mentor. Ele já me fez questionar as metodologias anteriores.
Lá ele usava estação de solda e não três ferros de solda. Lá ele usava o multímetro digital de uma marca que eu nem conhecia na época, que é a marca da Fluke. Nem conhecia na época, eu achava que o melhor que tinha era o Minipa. E ele tinha um Fluke e mostrou que era melhor pra mim. Eu disse, pô, agora meu paradigma mudou. Mas eu tava na fase de aprendizado. Então tudo que me diziam eu repetia. Que eu entendia que, pô, que eu só tenho que aprender. E minha curva de aprendizado foi absurda. Né? Eu tive resultados super rápidos na empresa que eu trabalhava. Porque eu só queria aprender. Tudo que me diziam eu absorvia e aplicava, absorvia e aplicava. Não questionava. Hoje eu tenho reuniões com ele questionando um monte de coisa. Entendeu? Hoje a gente senta para fazer reunião, para discutir metodologias. Os dois já fiz isso. Hoje a gente discute. E aí eu tô no nível legal para discutir com eles. Entendeu? Então é assim que trabalha, assim é a jornada de quem não sabe nada. É possível? Perfeitamente possível. Tá? E eu acho a eletrônica muito, como eu posso dizer, democrática. Como assim, Laura? Você não precisa ter base gigantesca, você não precisa ter estudado nas melhores escolas, você não precisa ter um pai ou uma mãe ou alguém que lhe patrocine para que você consiga, ou algum patrocinador para que você consiga fazer acontecer, investir uma grana em você. Ou algum olheiro, ou algum... Não. Basta você querer entender sobre aquele assunto, buscar o conhecimento correto e estudar. Ter o conhecimento, porque a principal ferramenta é o conhecimento. Tá? Pode falar que é multímetro, eu falo bastante do multímetro, mas um multímetro, sem saber como é que utiliza o multímetro, você não sai do canto. Então, não só ter o conhecimento correto, ou a ferramenta correta, mas também o conhecimento correto. E para você entrar no mercado é muito barato. Muito barato. Vai abrir uma loja, vai abrir qualquer negócio que for abrir, é caríssimo. Para você começar a reparar placas, é muito barato. Muitíssimo barato. Entendeu? Então, você começa com um multímetro, ferro de solda, sugador de solda e conhecimento. E aí você faz acontecer, começa a roda girar. Tá? Então, dá para aprender sim. Como eu disse, consertar placas envolve conhecimento dos componentes eletrônicos. Quando você entende os componentes eletrônicos e sabe medir, as coisas vão tomando um rumo e você vai começar a entender a placa. Essa é a lógica que você vai absorver. Primeiro, tem que ter uma base teórica, tá? Mas lá eu não sei nada, mas eu vou começar. No processo de aprendizado, isso a gente já ensinou a mais de 1000 climatrônicos, né? Então a gente já azeitou o nosso processo. Qual é a sacada do processo de ensino? A maneira correta de você aprender. Você deve, e aí como professor eu me preocupo com isso, de entregar, ter uma cronologia correta. De nada adianta eu chegar aqui te explicar sobre o IPM se você não sabe como é que funciona um IGBT, por exemplo. E se você não sabe de nada, eu falei que 2 siglas arábicas para você aqui, que você não vai entender nada. Então, é muito frustrante para um aluno chegar num ponto que ele não entende. O que faz a gente gostar de estudar é sentir que está evoluindo. É sentir que está entendendo alguma coisa a mais. Agora fez sentido na minha cabeça. Então tem que fazer sentido na cabeça de vocês. Então para eu pegar numa placa, botar a mão na placa e saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ter uma base teórica. Ter uma noção de componentes, de testes de componentes, de alguns circuitos, de como a corrente percorre a placa. E aí eu me preocupo muito nessa sequência. Entregar o que o cara precisa na hora que ele precisa. Por exemplo, fazer uma aula sobre diodo, né? É a aula toda estruturada sequencialmente para chegar lá na ponta. Quando eu mostrar o teste do diodo, você entender o porquê daquele teste. E não só replicar o que eu estou falando lá na aula, para ver o teste. Mas entender o porquê que o teste é aquele. O processo de aprendizado, para ele ser o mais rápido possível, e detalhe, eu demorei uns 2 anos para começar a reparar a placa, tá? Demorei uns 2 aninhos aí. E desde que eu aprendi, tive a primeira aula de eletrônica até... Então, desde lá, vão azeitando a nossa metodologia. Hoje tem alunos que, com 2 meses, terminaram o treinamento e estão tendo noção de placa. Olha quanto a gente acelerou esse processo, né? Olha quanto a gente acelerou. Então, por quê? Porque a sequência é importante. Entender o passo a passo. Não ache que você vai aprender manutenção eletrônica começando pelos bizu. Defeito tal, me diz o que é aí. Aí eu vou dizer, tu vai reparar, pode ser que repare, tu tem noção de manuseio, e aí tu vai achar que a eletrônica é isso, que saber eletrônica é isso. Por isso que tu pensa que, caraca, tem que ter muita inteligência, tem que ter uma memória do caramba para reparar uma placa, para ser bom em reparo de placa. E não é decoreba de códigos de erro, não é decoreba de manutenção, tá? Não é decoreba de códigos de erro, código de erro tal, faça isso. Acaba que alguns a gente vai memorizando,
Mas não é decoreba, é metodologia de análise. Ter básico para conseguir analisar. Porque o decoreba, ele vai te limitar. Porque quando tu analisar uma placa que ela te travar, tu perguntei pro Lawanda, ela me disse que o erro tal faz isso. Aí eu fiz, não deu certo. Isso sim, agora, vai fazer o quê? Tem horas na nossa sessão de tira dúvidas que eu chego nesse ponto. Analisamos isso, aquilo outro. E agora, eu vou fazer o quê? Aí fiquei eu e o aluno pensando no defeito. Por quê? Porque eu instigo o meu da minha academia da manutenção eletrônica a pensar. Porque essa é a nossa grande habilidade. Essa é a nossa grande habilidade, que faz a gente se diferenciar. É pensar as possibilidades. Cogitar possibilidades diferentes para aquele mesmo defeito, certo? Então eu começo com a base, obviamente, mas aliando teoria e prática sempre. Teoria e prática. Teoria e prática. Não adianta pegar na placa sem ter noção nenhuma da placa. E aí a gente vê absurdos. Semana passada eu estava com uma placa na bancada, que alguém mexeu na placa, chegou pra gente mexida, e o cara botou um triac. Triac é um componente eletrônico. O cara botou ele na posição completamente errada. A gente energizava a placa e o triac queimava. E eu não conhecia o equipamento. Eu peguei o equipamento, já estava daquele jeito, só energizei ele para ver como é que estava o defeito. Quando eu botava, aí eu vi que o triac tinha queimado. Aí eu só troquei o triac. Aí queimou de novo, isso tem uma coisa errada aqui. Aí fui analisar o circuito, o cara tinha montado do jeito errado. Montado do jeito errado, porque achou que era daquele jeito. Porque não tem noção nenhuma de eletrônica. Aí pegar na placa, achando que a eletrônica é trivial, né? Trivial, que é só trocar o componente aí, pô. Como o pessoal diz pra gente assim às vezes, né? Ah, foi só um resistor, foi só uma trilha, foi só não sei o quê. Acho que a eletrônica é trivial desse jeito. E não é. Tem metodologia. Eu costumo dizer o seguinte, você não chega não vê um vídeo no YouTube de um cirurgião abrindo o cérebro da pessoa e tirando um tumor aqui. Tem esse vídeo no YouTube, tá? Se você nunca viu, mas tem. Esse vídeo no YouTube aí. Aí o cara abre aqui a caixa da cabeça do maluco, tira o tampão aqui, aí vai com uma faquinha, um bisturi, né? Tô popularizando os termos. Vai com a faquinha aqui, tira aqui um tumor, pá, fecha de novo, costura. Tu não vê um vídeo desse, sai assim, vou fazer isso aí. Vem cá, minha esposa, vem cá, meu marido, sei lá. Vem cá, deixa eu abrir aqui na cabeça. Mas tu vê um vídeo de eletrônica e acha que é só, tá ali, ele fez, vai também. E não é, cara. Tem que ter metodologia, tá? Tem que ter análise. E embora eu faça muitos vídeos de eletrônica no YouTube, muitos, vai ver muitos vídeos aqui, tá? Porém, eu parto do pressuposto que você tem o mínimo necessário para poder mexer aquilo ali, né? Tem o mínimo necessário. E eu faço as aulas de quarta para os meus alunos. Vocês que assistem de graça no YouTube, vocês assistem porque fica disponível durante uma semana. Mas aquelas aulas são para os meus alunos. Eu sei a base dos meus alunos, né? Então ali alguns termos eu já não falo com tanto detalhe, porque eu sei que ele já tem a base lá da formação. Enfim, porque se você não tiver nenhum conhecimento e pegar uma placa para olhar, você vai se assustar. A quantidade de componentes vai te deixar desnorteado, mas é só pela falta de conhecimento básico. E assusta mesmo, você pega uma placa dessa aqui, parece uma cidade, né? Aqui, ó. Sabe o que é a propaganda? No mar, funciona como na cidade. Os jet skis são como as motos, as lanchas são como os carros. Então aqui, ó, na placa, funciona como uma cidade. Os capacitores grandes são como os pregos, né? Os capacitores menores são como os pregozinhos. Os resistores SMD, as trilhas são como as ruas. Os resistores SMD, os componentes SMD são como as casas. E aí você tem tipo um mundo aqui, né? Mas se você não conhece nada daqui, você vai lá, você vai se assustar. Vai se assustar, é normal, você não conhece. Porém, quando você adquire o conhecimento correto, você bate o olho e você... Opa, esse aqui já é um circuito tal, esse aqui já é o outro circuito, esse aqui já é o próximo circuito. Então você vai entendendo os circuitos de acordo com que você bate o olho na placa, de acordo com que você vai estudando e aprendendo. Estudando e entendendo sobre os circuitos. Tá? E aí você pode se perguntar, quanto tempo leva esse processo, né? De adquirir esse conhecimento básico? Pois bem, se liga só. Depois de ensinar a manutenção eletrônica para mais de 1000 pessoas, eu consigo te dar uma resposta mais exata sobre isso. Mais aproximada, tá? Eu não quero te dar aqui a resposta de depende de você. Porque sempre depende de você. Mas, assim, estatisticamente, já te dei até um número. Eu demorei 2 anos para aprender manutenção eletrônica. Meus alunos hoje, a partir de 2 meses, já começam a entender essa lógica. Reparar suas primeiras placas nos primeiros meses. Tá? Então, hoje está muito mais ágil do que foi para mim, quando eu comecei, sem metodologia desenhada, azeitada, né? Porque assim, como eu já falei nos últimos dias aqui, manutenção eletrônica é diferente de eletrônica. Eu fiz o curso de eletrônica estruturado de eletrônica.
Eu entendi eletrônica, entendi diodo, entendi transistor, entendi capacitor, entendi todos os componentes, PTC, NTC, termistor, entendi vários e vários componentes eletrônicos. Porque foi estruturado. Tinha começo, meio e fim, explicava bem direitinho. Beleza. Isso é um curso de eletrônica que te ensina. Agora, a manutenção eletrônica, eu fiz engenharia mecatrônica. Lá na engenharia não ensina manutenção eletrônica. Eu dei aula em escola técnica. Na escola técnica não ensina manutenção eletrônica. Tá? Então, para eu aprender manutenção eletrônica, eu tive que ir para campo, aprender com quem faz manutenção eletrônica. Aprender de maneira empírica. De maneira empírica. Porque eu sou, por dar aulas, eu sei fazer perguntas que me fazem evoluir. Entendeu? Por dar aula, eu sei fazer as perguntas corretas. Por exemplo, esses meus 2 mentores, eu fazia as perguntas chaves para eu conseguir se absorver o máximo possível. E hoje eu ensino manutenção eletrônica. Como reparar placas. Tá? Como reparar placas eletrônicas. Então tem uma ciência própria para isso. Que tem uma cronologia. Tá? Então, ó, quanto tempo demora? De novo, depende de você, mas vamos lá. Vamos lá. Cada um vai ter o seu tempo, porém, alguns reparam dentro de um mês. Então, um tira do zero, tá? Desconsiderando um cara que já sabe. O cara já sabe, repara no outro dia. Porque quando a gente entrega o nosso combo de conteúdos lá, para quem já repara, é muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. O cara só, é tipo um on-demand. Pegou, assistiu, aplicou. Mas quem saiu do zero e fez informação, tem aluno que é mais rápido ali, voado, ele vai e faz em um mês. E repara as primeiras placas nos primeiros meses. Primeiro mês, tá? Já tem aluno que demora mais a reparar sua primeira placa, a conseguir um volume de reparo de placas. Então tem toda uma jornada, obviamente, tá? Porém, para sair do zero e aprender a reparar placas, é de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Tá sendo bem franco com vocês. Assim, de maneira bem... Ah, o cara não estudou. Esse eu desconsidero, esse eu tiro da estatística, tá? O cara que não estuda, não assiste a aula, tiro da estatística. Quem assiste a aula, quem saiu do zero e reparou a primeira placa, de 1 a 6 meses. Esse é um time que a gente tem ali, estatisticamente ali. Né? Que a gente vê os alunos tendo resultado de reparar a sua primeira placa. Porque tem diferentes níveis de resultado. Sai do zero e repara a minha primeira placa. Quando tu repara a tua primeira placa, a chavezinha muda. Opa, eu sou capaz. Tu acredita que tu é capaz de fazer. Reparou a primeira placa? Eu sou capaz. Beleza. Quantas eu consigo fazer por dia? Por mês? 1 por mês. Depois 2 por mês, depois 3 por mês, depois 4 por mês. Dá 1 por semana. Aí você vai 1 por semana, 2 por semana, 3 por semana, 4 por semana, 5 por semana. Opa, 5 por semana. Dá 1 por dia. Aí depois você vai aumentando a quantidade de placas por dia. Essa é a sua jornada de crescimento. Essa jornada, ela passa por tanto aumentar seu conhecimento técnico, quanto captação de clientes. Certo? Conseguir mais clientes. Conseguir clientes que tragam placas para ti, ou técnicos parceiros que tragam placas para ti, ou a empresa do seu trabalho ter mais volume de placas. Essas duas variáveis são gritantes nesse momento. Então, tem uma escadinha de evolução. Tá? E aí, eu vou trazer até um exemplo que aconteceu hoje. Hoje não, ontem. Ontem, na nossa academia. Um exemplo. E aí, eu vou te mostrar um print. Vou até abrir aqui esse print. Se liga, eu vou ler. Não deveria ler isso para vocês. É bem interno nosso aqui. E... eu nem deveria te mostrar, tá? Dá uma mensagem de que o aluno enviou no grupo da turma dele, na nossa academia da manutenção eletrônica. Eu digo que eu não deveria te mostrar porque tem gente na internet que só mostra os resultados mais rápidos, tá? E eu poderia fazer para acreditar que dá para reparar a placa em uma semana. Entrou, reparou a primeira placa em uma semana. Tem aluno que consegue? Tem, mas de novo, às vezes tem um conhecimento prévio. Saindo do zero, a gente tem registros de mais rápidos, é algo em torno de 25 a 30 dias, tá? Saindo do zero. Então, eu vou te mostrar isso aqui, eu não deveria te mostrar porque a maioria da galera aqui do mercado digital vai te mostrar os resultados mais rápidos, para que você acredite que é o mais rápido que dá para fazer, entendeu? Aí dá para fazer, não, é tipo dinheiro fácil, que você vem, você troca só um resistor e quer 50 centavos e cobra 500 reais. Tem esse tipo de reparo também, tá? Porém, o que eu vou te mostrar aqui hoje é campo de batalha, vida real. Vida real. E talvez eu perca alguns alunos quando verem isso aqui, que não é nem aluno, né? Que é o cara que quer a molezinha. E não é, tá? É um trabalho, é uma profissão. Você tem que trabalhar. Todo trabalho pressupõe trabalho. O nome já diz. O que é isso aqui? É um trabalho. Então pressupõe que tu vai ter que demandar tempo trabalhando, tá? Então o que eu vou te mostrar aqui,
a realidade, tá? De um exemplo. De uma pessoa que, desses níveis de escala, demorou um tempo para chegar no nível que ele almejava. Talvez seja um nível que você almeje também. Eu vou compartilhar aqui com vocês, se liga só. Ó, o Renato, a turma, membro da Academia da Manutenção Eletrônica, mandou o seguinte. O Renato é um cara do interior do Ceará, que ele tem um resultado muito massa. Tá? Desde que ele começou, ele tem um resultado muito bom. Um ótimo aluno, um cara que estuda bastante e está em campo de batalha. Mandou o seguinte, ó, mandou isso ontem à tarde. Boa tarde. Algum tempo atrás pensei em desistir, porque estava entrando pouca placa para manutenção e algumas com clientes que não reconheciam o meu trabalho. Por fim, com o apoio... Ó, pensou em desistir, certo? Pensou em desistir, porque não tinha tanto volume de placa, tinha clientes que não são aqueles bons clientes. Quem tem cliente sabe que tem uns clientes que não são lá essas coisas, né? Então, essas duas situações. Pensou em desistir. Por fim, com o apoio dos amigos climatrônicos, eu continuei. E esse ano estou vendo o resultado. Fiz o curso em 2019. Primeiro ano de turma. Não foi a primeira turma não, mas foi nas primeiras turmas. 2019. E em 2023, que realmente as coisas se alinharam. Hoje, graças a Deus, todos os técnicos da refrigeração de Tauá, que é a cidade dele, todos os técnicos da cidade dele, e alguns da região, então regiões vizinhas, estão me enviando placa para manutenção. E o mês passado, por muito pouco, não atingi os 5 mil em faturamento. E creio que daqui para frente a tendência é cada vez melhor. Por isso, quem está pensando em desistir, porque não tem placa ou não consegue reparar ainda, siga com o curso e a perseverança, porque vai dar certo. Para alguns é mais rápido, como eu falei, tem alunos, tem um exemplo do Raul, que ele, em 45 dias, ele fez 24 mil reais de faturamento de reparo de placa. Né? É o mais rápido, de que ele entrou no curso, saindo do zero. Tá? E tem um exemplo aqui do Renato. Eu vou já falar do Renato mais aprofundado, tá? Então, ó, para uns é mais rápido, para outros mais demorado, mas tenha certeza que a hora vai chegar. Já me deu confiança para pedir demissão na empresa que trabalho, mas não deram. Pediram para conciliar as duas atividades. Certo? Ó. Então, aí você pode pensar assim, não, então ele demorou 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 anos, né? Começou em 2019, no final do ano mais ou menos. 4 anos ele demorou para começar a ganhar dinheiro com reparo de placa, aí não vale a pena. Não, cara. Ele tinha um patamar. Ele é um aluno muito bom. Desde o início, do ponto de vista técnico, ele sempre reparou placa. Sempre reparou placa. E sempre foi uma renda extra para ele. Ele tem o trabalho dele, fazia renda extra. 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000. Mora numa cidade de interior aqui no Ceará. O custo de vida na cidade interior é muito baixo. Muito baixo mesmo. Tá? Em comparação com quem mora em capital. Então, 1.000, 2.000, 3.000. Era o padrão dele ali. Entre 1.000 e 3.000, vamos botar. Que ele fazia como renda extra. Chegava no trabalho, chegava em casa à noite e ia mexer nas plaquinhas. Cansei de fazer sessão de tira dúvidas com ele lá ao vivo, estando na bancada de noite. Agora, continua fazendo como renda extra, sendo que a renda extra dele quase bateu 5 mil reais. Se duvidar, é maior do que o salário dele. Só depois de 4 anos que chegou nesse patamar. Certo? Porém, desde o início ele vem ganhando uma graninha. Graninha ou granona, né? Dependendo da sua realidade. 1.000 a 3.000 reais é uma boa grana. Eu digo porque eu conversava com ele, acompanhei essa jornada dele junto. Tá? E de novo, eu estou mostrando para vocês que é realidade. Realidade. O real para vocês. Poderia mentir aqui, ou não é mentir, é mascarar. Só mostrar que o cara que esse meu aluno que reparou 45 placas, em 45 dias reparou 24 mil reais em placas. Faturou com reparo de placas. 45 dias de treinamento. Poderia mostrar só ele e dizer que é isso. Dizer que você vai conseguir isso. Não sei. De novo, depende. Porém, tá aí. Um exemplo, esse cara vem fazendo. Hoje ele está desse nível, desse patamar de faturamento, como renda extra, fora do trabalho dele que ele tem. Mas ele vem ganhando grana meses e meses, anos e anos atrás. Esses 4 anos de jornada foram jornada. De novo, você começa com 1, depois você começa com 2, e depois outro mês 3, outro mês 4, outro mês 5, outro mês 6, e você vai aumentando a quantidade de placas, até chegar no patamar, ou até mais do que isso, tá? Se ele quiser, como eu disse, se ele sair e focar 100%, ele faz muito mais de 5 mil mês. Então, esse é o tempo que você
Pode demorar ou não. Eu acho muito rápido, tá? Eu passei 5 anos na faculdade. E aí a percepção de tempo é muito pessoal. Eu passei 5 anos na faculdade para só depois da faculdade pensar em ganhar dinheiro. 5 anos para estudar para sair um cara iniciante. 5 anos estudando para sair um cara iniciante. Esse cara aqui que eu mostrei para vocês, depois de 4 anos ele é um profissional da área. Depois de 4 anos ele é um profissional. Há muito tempo já é um profissional. Hoje ele está cada vez mais profissional. Mas eu com 5 anos eu saí iniciante da faculdade. Pra vocês terem noção. Às vezes se você comparar com o status quo, com o que é normal acontecer, né? É muito rápido. O resultado é muito rápido. Beleza? Outro ponto importante que você deve ter ouvido falar é que a eletrônica é uma só. E eu vou te explicar por que eu digo isso. E o que eu quero dizer quando eu digo que a eletrônica é uma só. Quando eu pego o componente para analisar e aí quando você aprende a eletrônica do jeito certo, você começa a cair sua ficha que a eletrônica é uma só, você começa a reparar outros equipamentos. E quando eu digo que a eletrônica é uma só, o diodo ele é o mesmo em qualquer placa, cara. Foi diodo, ele é o mesmo em qualquer placa. Qualquer placa que tem diodo. Foi o diodo retificador, o funcionamento é o mesmo. Não muda. Então, se eu tenho uma placa de ar-condicionado, uma placa de um DVD, uma placa de um monitor, uma placa de um sei lá o que, mas tem um diodo, se eu sei como é que o diodo funciona, sei o funcionamento dele, sei como testá-lo, sei os defeitos que ele pode apresentar, então eu analiso. Tá? Eu tenho como analisar. Mas tem suas peculiaridades. Obviamente que tem, velho. É óbvio que tem suas peculiaridades. Tá? Eu tô falando do ponto de vista da eletrônica. Por exemplo, qual a peculiaridade dessa placa aqui? Essa aqui tem que ter um reator. Tá? Tem que ter um reator, tem que ter um compressor para funcionar, tem que ter os sensores. E tem que ter um teste de ideia para partir só com ela e alimentar. Peculiaridade dessa placa. Mas se eu te entregar ela e dizer assim, cara, o defeito tá na fonte. Não precisa saber mais nada dessa placa, velho. Analisa o circuito da fonte e vai-se embora. Entende? Claro que tem suas peculiaridades. Claro que tem a maneira de alimentar. Claro que tem a maneira de fazer um teste, de leituras que eles fazem. Obviamente que tem. Porém, quando cai sua ficha eletrônica uma só, que o jeito que eu ensino, você construir uma base para você ter essa sua ficha cair com mais facilidade, você se torna livre até do seu nicho. Por exemplo, não é o que vai acontecer, tá? Mas talvez passe pela sua cabeça, passava pela minha cabeça no início da jornada. Será que esse negócio de reparo de placa dá certo? Hoje você tem exemplos de milhares de climatrônicos. No Brasil todo, fora do país, que dá certo. Né? Outro dia chegou um aluno meu do Uruguai, mostrando um curso que ele estava fazendo no Uruguai, de reparo de placas. Entendeu? Muito foda, né? Muito foda isso aí. Muito massa. E aí, hoje você tem exemplos. Tem o meu exemplo de vários climatrônicos, exemplo aqui do Renato, vários outros, que dá certo. Quando eu comecei, não tinha ninguém que falava disso. Não existia nem o climatrônico quando eu comecei. E aí, eu me questionava, será que dá certo esse negócio de climatização? Putz, é uma aposta que eu tenho na minha cabeça. Estou vendo o mercado, mas é uma visão minha muito pequena. E eu tive que ter um feeling de sentir e querer fazer acontecer. E eu tinha esse questionamento, será que vai dar certo? Só que quando eu pensava, mas manutenção eletrônica está em todo canto. Se por acaso amanhã tiver um decreto que não tem mais ar-condicionado de inverno no Brasil, tem que parar todos, sair do mercado e todo mundo fica no calor, obviamente isso não vai acontecer, né? Mas se amanhã tem um decreto, tem outro setor que tem eletrônica e tem outro setor que eu posso atuar. Como lá na indústria eu trabalhava com todo tipo de placa. Entende o poder que a eletrônica te traz? A eletrônica do jeito certo. Do jeito certo. Tem gente que sai do ramo porque a TV de tubo não funciona mais, não vende mais. Agora é só TV LED, o cara sai do ramo. Eu trabalhava com eletrônica nas antigas, por que tu saiu? Não, porque ficou muito prostituído o preço. Porque ninguém queria mais pagar o valor do serviço para reparar uma TV de tubo. Isso, obviamente, cara, saiu do mercado da TV. Porque tu não se atualizou. Eu não falo isso pro cara, né? Obviamente, tenho empatia pelas pessoas. Mas aqui na minha aula eu posso falar como se eu tivesse o que eu penso. E aí, por que tu não se atualiza? Porque é bisurado. Porque é bisurado. Eu posso deixar expert nessa placa aqui, ó. Só com bizu. Eu posso deixar o cara mais fora dessa placa aqui. Só com bizu. Na hora que tiver uma placa dessa na tua mão, tu vai saber o que tem que fazer de acordo com o código de erro lá. Tu vai saber. Mas se eu te der outro, tu se perde. Porque tu não aprendeu o fundamento da manutenção eletrônica. Beleza? Então, finalizando. Dá para aprender a consertar placas eletrônicas mesmo começando do zero? Sim. Sim. Como? Focando nos fundamentos. Como testar componente, análise de defeitos e teoria. Teoria aliada com prática. Teoria de manutenção eletrônica. Parte desse conteúdo eu vou te ensinar no
Conserto de placas de ar-condicionado. Evento que eu vou fazer na próxima semana. Se você não se inscreveu, na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever. No Instagram, o link está na minha bio. Se inscrevam, se inscreva. Gratuito, é online. Vai lá, participa. Tu vai aprender muita coisa, vai abrir teu horizonte. Se tu é da climatização, tu não pode mais ficar sem saber de eletrônica. Tu vai ficar fora do mercado, é o que eu tô te falando. Não é praga, não é desejando mal para ti, é mostrando o que está acontecendo na realidade do mercado. É analisando o mercado. Se tu não sabe de eletrônica, você pode nem querer reparar a placa, mas tem que ter noção de eletrônica. Se você não tem noção de eletrônica, você está fora do mercado. Certo? Muito em breve. Muito em breve. Então, busca entender. Os melhores mecânicos em climatização que eu conheço têm conhecimento em eletrônica. Eu consigo bater um papo de eletrônica com o cara. São os melhores que eu conheço. Tá? Os caras têm noção de eletrônica. Então, é isso. Se inscreva no evento. Deixa eu responder as perguntas de vocês aqui. Vamos para as perguntinhas. Cadê vocês? Perguntas. Bora nice. Ó, o Pardal botou aqui, ó. Já estou ficando meio velho para ficar subindo escadas com máquinas nas costas. Outra maravilha da manutenção eletrônica, né? E aí, você gosta do setor da climatização, como o Pardal deve gostar aí, já que o nome dele é Pardal Ar-Condicionado, ele deve gostar bastante de ar-condicionado. Como não sair da área? Indo para placas. Indo para as placas, certo? Você não sai da área quando você vai para as placas. E aí você pode trabalhar até o resto da sua vida. E enquanto você tiver seu cérebro funcionando, seu cérebro, baixa seu cérebro. Só se você ficar demente, tá? Perder a sua sanidade mental. Se você permanecer com a sua sanidade mental, você vai conseguir reparar placas pro resto da sua vida. Eu brinco com o meu primeiro mentor, ele era um gordão assim, coroazão, 60 e tantos anos. E tava lá, tinha um olhar, uma visão de águia assim, absurda, de ver coisas que eu não conseguia ver na época. Então você pode trabalhar até o resto da sua vida com manutenção, porque você trabalha sentado no ar-condicionado na sua bancadinha. A placa chega até você, você bota na bancada aqui, e analisa, e trabalha, e é isso. Certo? Então, sim, não tem... É tão democrático que não tem questão de idade. Não importa a sua idade. A área da climatização tem limite de idade, certo? Senão você perde forças para trabalhar. Até para encontrar alguns componentes para repor é um trabalho para encontrar. A gente falou disso ontem, né? E hoje em dia é muito fácil encontrar componente eletrônico, tá? Quem conta para vocês que é difícil, ou você acha difícil porque você não sabe onde procurar. Ou não sabe como procurar. Por exemplo, ouvi dizer muito, o IGBT da Consa é muito difícil de achar. Meus alunos dizem isso para mim. Cara, eu vou na minha eletrônica aqui eu vou na eletrônica aqui em Fortaleza e acho. Porque eu sei encontrar substituto. Eu comecei a ensinar como encontrar substituto para meus alunos. Então você tem que saber mecanismos que vão burlar a dificuldade que o mercado impõe. Tá? De fato, alguns componentes são mais difíceis de encontrar. Eu estava falando isso ontem num laboratório climatônico com meus alunos, dizendo, esse componente aqui eu não achava. Agora que eu achei, Master Code, tamo junto também. Agora que eu achei, eu consigo comprar, mas antes eu não achava. Então, alguns componentes você não vai achar com tanta facilidade mesmo, não. Porém, existem metodologias e caminhos para que você consiga, mesmo na dificuldade de achar o componente, você consiga se virar, né? Então, tem metodologias para isso. Tem caminhos para você seguir, certo? Então, não caia não acredite nessa mentira que você conta para você mesmo, que contaram para você. Que é difícil. Difícil era antigamente, quando tinha que ir lá nos Estados Unidos buscar. Se não tivesse alguém que estava lá nos Estados Unidos para buscar, ninguém conseguia. Certo? Quando a placa roda na bancada, professor, já é em carga, quer partir o compressor e não parte. Já na bancada roda normal. Tem a ver com ou IPM ou leitura de... Ou IPM, eu quero de tensão ou leitura de corrente. IPM, eu quero de tensão ou leitura de corrente. O que é que muda da bancada para a carga? A corrente. Tá? A corrente que puxa. Então, o IPM pode não estar conseguindo demandar essa corrente, a tensão pode estar caindo, a corrente está aumentando, ou o circuito de leitura de corrente pode estar dizendo alguma coisa errada pro micro. Ou pode ser um problema lá na máquina do cliente, tá? Lá na máquina do cliente. Olha ele dizendo aí, ó. Obrigado, professor, pela didática do seu curso. Não sabia nada. Mais um que começou do zero, tá? Tá tudo bem começar do zero, pessoal. Tudo bem. E é isso aí, tá reparando placa já. DL Contato, um grande abraço aí, cara. Você dá dicas de componentes. Devemos ter em estoque em devidas quantidades para ser mais pragmático nos reparos. Depende muito da sua demanda, tá? Sim, tem uma lista de...
eu tenho uma lista dos principais componentes que mais são defeitos nas principais marcas que tem no mercado. Te levantou isso daí. Aí você vai ver lá e, pô, pego muita Samsung, então vou manter esse estoque da Samsung. Ah, eu pego muita Fujitsu, então vou manter esse estoque da Fujitsu. E aí você decide. Mas é muito... A maneira melhor de construir estoque precisei, como eu fiz hoje. Chegou hoje uma compra que eu fiz de IPMs da LG. Aí eu compro passando. Precisei de 2, aí eu compro passando. Aí eu montei estoque lá. Como eu sei que roda muito, quando tá com 1 ou 2, eu já compro mais. No meu estoque, né? Para manter o estoque sempre cheio, porque eu sei que é um componente que sai muito. Às vezes você não tem noção, aí você compra um componente que você não sabe se sai muito, e aí ele não sai nunca, e aí você fica sem dar rotatividade naquele componente. Tá? Vamos lá, o que mais? O LED queimado na placa da condensadora, tem alguma coisa a ver para ela parar ou não? Tem. Aí eu aprendi defeitos que o LED estava matando o micro. E a placa não dava nada. Então o LED pode estar queimado e não influenciar em nada, tá? Mas ele pode estar queimado e influenciar no processamento da placa. Cabe você testar o LED, tirar ele fora, trocar, se for o caso. O LEDzinho é muito simples, você pode trocar ele e verificar se a placa volta a dar vida. Até porque pelo LED você vai conseguir ver provavelmente o código de erro. Dependendo do modelo da sua máquina, tá? Você indica onde comprar os componentes, onde encontrar componentes? Sim. Indica agora para você, ó. Split frio. Você pode achar. Maneira mais simples. Eletrônica na sua cidade. Se você sabe encontrar substituto. Ah, não sei encontrar substituto. Eu quero só o original. Ou o mesmo modelo, né? Você vai no Mercado Livre, você encontra. Se não achar, você vai na internet. Sites internacionais, como AliExpress e Mouse. É isso. O mais é saber procurar. Quando eu vou aqui na eletrônica na minha cidade, eu chego lá, moça, me dá aí a gaveta do IGBT? Tá, aí eu me dou a gaveta e eu vou escolhendo. Ela não sabe. Eu sei, então eu vou lá e escolho. Eu digo, eu quero esse daqui. Aí eu vejo se é substituto ou não. Se for substituto, eu compro. E aí eu compro aqui e tem a demanda pronta entrega, muitas vezes. Quando não, compro de fora, espero chegar, compro em quantidade. Vamos lá. Eu tenho conhecimento em testes de diodos, triac, regulador de tensão. A dúvida é de não adquirir clientes. Alcides Fonseca. Como eu falei, as duas habilidades tem que dar junto, né? Como até no exemplo do Renato. Muito bom tecnicamente, reparava várias placas já e estava na construção de clientela. Como diria minha avó, a clientela dele, né? Estava no aumento dos clientes, da base de dados de clientes. E aí passa por um processo de divulgação. A gente tem módulos exclusivos para isso dentro da plataforma, tá? Onde eu explico, são aulas e aulas, onde eu explico como você captar mais clientes. Estratégias de divulgação, tá? Porque a demanda está aí. Só que acontece, nós somos ensinados a vida toda a estudar só a parte técnica. Nós, eu e você que está aí, é estudar a vida toda, ensinar a vida toda a estudar a parte técnica. Ninguém ensina a gente sobre vendas, sobre marketing, sobre se divulgar. Ninguém ensina a gente nada disso. Como eu via isso, e a maioria de vocês gosta, inclusive, de estudar a parte técnica, vocês gostam de aula técnica, de como usar multímetro, como testar, porque vocês a vida inteira foram treinados para isso, tá? Ou no teu colégio tinha aula de empreendedorismo. A minha irmã hoje em dia tem. Minha irmã é pequenininha. Hoje em dia tem, mas na minha época não tinha. Eu fui ter cadeira de empreendedorismo na faculdade e foi uma cadeira... não serviu de nada. E aí a gente pega a técnica, como eu tenho a Lautec, que é a minha empresa de manutenção aqui, a gente usa estratégias de divulgação, de marketing e tudo mais. Então pega as técnicas que eu apliquei aqui. Técnicas que alunos aplicaram e deram certo e compartilham. Né? Nesse módulo, e compartilham em lives e ensinam aos alunos como se divulgar. Como construir uma empresa, pô. Pô, beleza, tem medo de não conseguir clientes. Eu também tenho. Eu também passo por altos e baixos. Tem meses que dá bom de muitos clientes, tem meses que dá baixo, porque dá baixo. A gente começa a se mexer. Mas tem ideias. E aí, a gente está sempre na vanguarda, né? De captar clientes novos, o que é que o cliente quer, quais clientes que você tem disponíveis para você. E aí é uma jornada. Como aconteceu com o Renato. Hoje ele está chegando na barreira dos 5 mil, onde todo mundo da cidade leva a placa para ele, mas ele não começou todo mundo da cidade conhecendo ele. Hoje eu estou em Fortaleza, a minha empresa tem quase 5 anos, estruturada assim, né? Eu comecei muito eu reparando placa do meu pai. Eu considero que eu comecei a empresa mesmo em 2020, que foi o pontapé ali pra gente começar a divulgar, ter ponto físico e tudo mais. Logomarca e vai pra cima. 2020 mais ou menos, 2019.
São 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos de empresa. Ainda tem gente aqui em Fortaleza que não me conhece. Que é o mercado que eu mais atuo, né? Então tem gente em Fortaleza que não me conhece ainda. Então eu continuo fazendo um trabalho de divulgação para aumentar a quantidade de pessoas que me conhecem. Entende? Então é meio que um trabalho infinito, esse ponto aí. Que bom, né? Sempre tem muita gente para ser seu cliente e para você manter também. E sim, a gente ensina como adquirir clientes. E ensina a parte técnica e a parte estratégica da coisa. Por hoje é só. Valeu demais todo mundo que participou, que deixou o like aí no YouTube. Gostei de ver, show de bola. Não se esqueça de se inscrever no evento. Entre no grupo do WhatsApp para não perder mais nenhum conteúdo. E é isso. Valeu, fiquem com Deus. E depois que eu comprei teu curso, eu já fiquei mais confiante, né? Já mudou o pensamento bastante. Já não pegava já não tinha medo de pegar um ar-condicionado. O que é que foi que mudou assim quando tu entrou? Mais confiança. Por que Hoje da confiança? Hoje eu sei que eu posso pegar uma placa, colocar ela na bancada e consertar ela. Logo que eu comecei a fazer, que eu vi o conteúdo, que eu vi que tinha suporte. Lembro que eu te comentei que eu peguei uma casa de um cliente com 3 Daikin paradas. Eu paguei 2 cursos com elas. A minha bancada começou com um ferrinho de solda, um milímetro de 50 pila. Agora o que eu descobri? Que eu vou aproveitar o teu curso. Máquina lava e seca. É igual. Então no inverno, vamos nas lava e seca. Como foi que tu conseguiu os primeiros clientes? Comprei ar inverter condenado, consertei e vendi. Compra de quanto e vende de quanto? Só pra galera ter noção. Acho que eu pago, vamos supor, no máximo R$300. E quando tu vende, serve ainda de quanto? De 900 a 1.100.